Olá, meu nome é Elias Silva, um homem de 38 anos que encontrou seu lar em Goiás após deixar minha terra natal, Mato Grosso, quando eu tinha 20 anos. Cresci nas vastidões do Pantanal, onde histórias inexplicáveis são tão comuns quanto o ar que respiramos. Meu avô, Avelino Silva, era o contador de histórias da nossa família. Ele viveu naquelas florestas e rios desde a infância, e suas histórias eram suficientes para arrepiar até o mais corajoso dos homens. Duas dessas histórias sempre me marcaram. Uma ocorreu quando ele era apenas um jovem, e a outra quando ele já era um homem. Ele estava convencido de que as histórias que ouviu na infância eram mais do que meros contos. Então permita-me compartilhar com vocês a história do meu avô Silva, e a criatura mais astuta que já assombrou o Pantanal. Eu tinha apenas 16 anos quando testemunhei pela primeira vez a crueldade de um mal inominável. Nossa humilde casa ficava à beira de uma estrada de terra, em frente a uma vasta fazenda repleta de gado. A fazenda parecia abandonada, mas era lá que ele morava, um homem recluso de 40 e poucos anos, conhecido apenas como Mar. Mar tinha 4 cães grandes que vagavam livremente ao redor de sua casa. Eram ferozes, atacando qualquer um que se aproximasse de seu mestre. Meu pai costumava passar pela casa de Mar a caminho do trabalho. Um dia, ele notou que Mar e seus cães haviam desaparecido. 4 dias depois, meu pai passou pela casa de Mar no início da manhã e viu 2 dos cães sob uma árvore. Ele chamou por Mar, mas não houve resposta. Ele assobiou e os cães vieram até ele, suas línguas penduradas de sede. Meu pai, preocupado, entrou na casa de Mar e encontrou a janela entreaberta. Ele pegou um balde e encheu-o de água para os cães. Mar, Mar! Meu pai gritou, mas não houve resposta. Ele deixou os cães e continuou seu caminho. Mais tarde, ele encontrou 2 amigos e contou-lhes o que havia acontecido. Eles decidiram voltar à casa de Mar juntos. Ao chegarem, chamaram por Mar, mas novamente não houve resposta. Os cães abanaram o rabo ao vê-los, o que era estranho, dado o seu comportamento feroz habitual. Um dos amigos de meu pai se aproximou da janela aberta e ficou horrorizado com o que viu. O chão estava sujo e manchado de sangue, e as marcas de sangue levavam à porta dos fundos. Eles seguiram o rastro de sangue até a floresta atrás da casa, onde encontraram o que restava de Mar. Algo o havia arrastado para fora de casa e o levado para a floresta. O que poderia ter feito isso era um mistério. Uma onça, talvez? Eles seguiram o rastro de sangue e encontraram pedaços de um porco selvagem e os 2 cães desaparecidos, gravemente feridos. Meu pai teorizou que algo havia atraído os cães para longe da casa com o porco, permitindo que atacasse Mar sem ser perturbado. Um dos amigos de meu pai sugeriu que isso não era obra de um animal, mas de um homem. Afinal, quem mais poderia planejar algo assim? A notícia do que aconteceu se espalhou rapidamente. Meu pai acreditava que o que quer que tivesse atacado Mar, seja homem ou animal, havia planejado tudo meticulosamente. Muitos anos se passaram desde então. Eu já era um homem, trabalhando como guarda noturno em uma fazenda. Começamos a ouvir histórias de um animal estranho que estava atacando o gado. Na parte de trás da fazenda, havia algumas casas pequenas. Uma delas era ocupada por um jovem casal que acabara de ter um filho. Eles eram muito queridos por todos nós que trabalhávamos lá. Um dia, o homem, Estevão, nos alertou para ter cuidado à noite. Seus cães estavam agitados há várias noites, e ele não os via desde a noite anterior. Lembrei-me das histórias que ouvi na adolescência, e aconselhei Estevão a ter cuidado. Lembrei-lhe que a criatura que atacou Mar nunca foi capturada. Naquela noite, patrulhamos a fazenda com os sentidos aguçados, sabendo do que a criatura era capaz. A noite estava quase acabando quando sentimos um cheiro horrível. Seguindo o cheiro, encontramos os cães desaparecidos de Estevão e pedaços de um porco selvagem. Era o mesmo padrão do ataque a Mar. Primeiro, a criatura afastava qualquer defesa, depois atacava sua vítima indefesa. Tinha que ser obra de um homem, pois nenhum animal agiria assim. Na manhã seguinte, voltei à casa de Estevão e compartilhei minhas suspeitas. Estevão decidiu enviar sua esposa e filho para um lugar seguro, e juntos armamos uma armadilha para a criatura. Naquela noite, eu e Estevão esperávamos na casa. Por volta das 11 horas ouvimos um barulho alto. Parecia que algo estava prestes a derrubar a parede. Saímos pela janela e vimos uma criatura gigantesca. Era como um cachorro grande, mas desajeitado, com olhos e boca enormes. O som de sua respiração e rosnado era ensurdecedor. A criatura deu um passo à frente e um tiro soou ao meu lado. A criatura cambaleou, mancando, e desapareceu na floresta. Ninguém teve coragem de segui-la. Na manhã seguinte, seguimos o rastro de sangue até uma casa distante. Lá, encontramos uma velha lavando um braço ferido com água morna. Ao nos ver, ela disse: "Se vocês vão me matar, façam logo. Se não, me deixem em paz."
Nós recuamos, chocados com o que tínhamos visto. Voltamos à casa dela horas depois, mas ela havia desaparecido. A casa estava vazia, com portas e janelas abertas. A velha era a criatura. Durante o dia, ela era apenas uma velha normal, mas à noite, ela se transformava em um monstro. Ela era a lobisomem que meu avô havia me contado.